Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Daniel Nogueira, eu sou do Departamento Industrial da Ingridium, minha especialidade é Química de Superfícies, e juntamente com o Juscelino, que é o moderador, nosso gerente da área de negócios, nós falaremos de um modo técnico-comercial para vocês. Minha formação acadêmica é em Química e Engenharia de Produção, e atualmente eu estou concluindo o mestrado pela Universidade de São Paulo, Instituto de Química. A Ingridium é uma empresa multinacional americana que propõe soluções inovadoras para mais de 60 segmentos. O segmento industrial é responsável em atender o segmento de mineração. Então, seguindo a nossa agenda de hoje, eu vou começar falando rapidamente sobre o processo de concentração mineral. Está previsto para que eu fale durante 40 minutos ou menos. Então, no processo de concentração mineral, indo diretamente ao assunto, sabemos que ele ocorre por meio de mecanismos, né? Dentre os quais o amido foi selecionado há um bom tempo como polímero responsável por deprimir as partículas dentro da célula de flotação. Isso acontece, é claro, por coesão, adesão e preservação, mas principalmente por conta de 5 mecanismos distintos para só a adsorção, só para adesão. Um deles é a ligação de hidrogênio, o outro é uma interação eletrostática. Para ocorrer a adsorção química, forma-se um sal, íons metálicos multivalentes, atuando para a adsorção do polissacarídeo no mineral. E, por último, ocorrem ligações hidrofóbicas. Seguindo a agenda, nós falaremos sobre os agentes depressores e suas definições. Então, na sequência das necessidades da concentração mineral, muitas vezes o departamento de suprimentos traçam seus planejamentos para encontrar fontes de amido, fontes de amido de abrangência nacional, muitas vezes, né? Dentre os quais eu selecionei 3 deles. E, por último, um da Ingridium. O primeiro que eu escolhi foi o grits de amido, que é chamado também de amido grosso de milho. Ele é um resíduo do processo de peneiramento. Ele contém, em média, 75% a 80% de amido e óleo, fibras e outros. Em segundo, o fubá de milho, também conhecido como amido fino de milho. Ele contém fibras e óleos e proteínas. Por último, que eu selecionei, está a fécula de mandioca, chamado também de amido de mandioca, ou polvilho doce, que muitas vezes está relacionado ao índice de acidez baixo, gerado pelo processo de fermentação, ou polvilho azedo, quando o índice de acidez está um pouco alto. E também deixo aqui a nossa sugestão, que é o nosso amido industrial, conhecido como Amidex 3001. Ele é um amido de 100% fonte de milho, de base regular. Ele tem um range de 70% a 75% de amilose e 20% a 25% de amilopectina. A granulometria dele está em torno de 99,7% na faixa de 200 mesh. Eu deixo uma pergunta para vocês. Será que o produto de vocês que estão recebendo tem óleo, tem fibra, tem casca? Muitas vezes é o pessoal de processo. Alguns que recebem até com pedra. Será que os grãos são uniformes? E será que tem regularidade na granulometria? Nesse slide também eu defino a diferença entre o amido e a fécula. Então, o amido é um produto amiláceo, extraído de partes aéreas, né? Então, essas partes aéreas, muitas vezes de materiais comestíveis, vegetais comestíveis, como sementes e frutos, traduzindo o que está em cima da terra, considerado amido. O que está abaixo, de forma subterrânea, é chamado de fécula. Então, essa é a definição extraída de uma comissão de normas e padrões para alimentos, tá? Eu trago aqui agora um cumprimento à agenda, um debate uma explicação sobre fabricação de amidos.
Nesse slide eu trago uma ilustração sobre a composição do grão de milho, e é óbvio dizer que quanto menos refinado ele for, mais próximo fica do grão original. Lembrando que um grão de milho tem aproximadamente 60% de amido, né? E é esse o responsável por deprimir minérios, né? Proteína não é, o óleo nem a fibra e nem pericarpo. Então, falando sobre amidos, ele é um carboidrato natural, dotado de 2 polímeros, amilose e amilopectina. Antes de mais nada, eu acho relevante dizer que os depressores de fontes amiláceas não é tão relevante analisar a composição dos polímeros contidos nesses produtos, e sim avaliar se o produto é vindo de uma fonte de milho e avaliar que tipo de milho que é. Se ele é vindo do tipo mandioca, avaliar o tipo, batata, o tipo, e assim por diante, e não analisar a composição polimérica de um produto acabado, e sim avaliar a sua fonte. Essa é uma informação importante para o departamento de suprimentos, que pode botar em uso. Então, aqui, nós temos uma resposta à pergunta, por que nós somos considerados bio-based, né? Então, não é somente pela estrutura que a Ingridium é conhecida, né? Mas também pela sua matéria-prima, o milho. E nós somos bio-based porque somos considerados amigáveis ao meio ambiente nos segmentos em que nós atuamos, muito por conta da nossa matéria-prima de fonte agro. Então, certificados que as nossas matérias-primas são de boa origem, nós damos entrada aos grãos de milho, que podem ser de 3 tipos, e a partir disso ele sofre um peneiramento para eliminar os resíduos. E dentre esses resíduos eu posso citar que o grits está incluído nele. Outros grãos quebrados também estão incluídos. E partículas fora em granulometria também ficam no processo de peneiramento. Em nosso caso, nós direcionamos o milho para mais processos. Algumas empresas param por aí, mas nós destinamos a moagem em nossas plantas, principalmente com o uso de água, né? Moagem a úmido. E dessas etapas são retirados os interferentes. Os grandes interferentes, ao meu ver, é o processo de aderência do amido na superfície mineral, que são as fibras, proteínas e óleos. E a partir disso, nós obtemos um amido, digamos assim, refinado, com finalidade industrial e alimentícia. E por último, nós pegamos esse amido e executamos diversas modificações físicas, químicas, enzimáticas e até mesmo, recentemente, magnéticas. Buscando o quê? Conferir funcionalidades, dentre as quais acreditamos que pode ser a principal causadora da seletividade na adesão, para deprimir ou flocular, e de forma sustentável. Então, paralelo ao papel que outros reagentes fazem de modo seletivo, nós acreditamos que os nossos produtos de fontes amiláceas também tenham finalidade seletiva. A gente já faz isso para atender segmentos alimentícios e vários segmentos industriais. Queremos fazer isso para mineração também. Por esses e por outros motivos que nós ansiamos em inovar. Sendo assim, nós estamos aqui hoje para nos apresentar a vocês como uma nova opção em produtos bio-based, para uma nova mineração mais sustentável. Então, aqui estão 6 pilares dessa mineração mais sustentável retirados do site da FIENG, dentre os quais reaproveitamento de rejeitos, disposição de rejeitos e redução do consumo de água. Então, tudo isso está ligado aos processos de concentração, não é verdade? Então, eu gostaria de compartilhar agora com vocês um vídeo institucional sobre Ingridium. Todos os anos, milhares de produtos são lançados no mercado com o objetivo de conquistar a preferência do consumidor. Os produtos de sucesso são aqueles que entendem as necessidades e preferências de cada mercado e combinam características sensoriais, nutricionais e funcionais para criar uma experiência única.
Na Ingridium, sabemos o que significa esse desafio e é por isso que trabalhamos com nossos clientes para desenvolver soluções que satisfaçam as principais tendências de consumo no mercado global. Há mais de 110 anos, a Ingridium transforma produtos de origem natural como milho, batata, mandioca, frutas e leguminosas em ingredientes nutritivos e em biomateriais. Com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, produzimos soluções inovadoras de ingredientes aplicáveis em mais de 60 indústrias, com presença em 100 países ao redor do mundo. A Ingridium opera há mais de 90 anos no Brasil e é formada por homens e mulheres comprometidos em oferecer soluções que geram valor às indústrias de alimentos, bebidas, nutrição animal, papel e corrugado, farmacêutica, entre outras. Atualmente, contamos com mais de 1.500 colaboradores no país, que dão vida às nossas 4 fábricas, escritórios e centro de inovação, conhecido como Ingridium Idea Labs. A Ingridium se transformou em uma empresa líder de ingredientes, entregando novas soluções que fortalecem sua presença global através de importantes aquisições, que enriquecem nosso portfólio de produtos para oferecer inovação e benefícios como rótulos limpos, texturas diferenciadas, redução de açúcar, proteínas à base de plantas e sistemas de ingredientes. A inovação constante é a nossa motivação do dia a dia. A Ingridium possui uma rede global com 27 centros de inovação, conhecidos como Ingridium Idea Labs, onde se fomenta a colaboração com clientes para co-criar soluções com base científica e que estão alinhadas às preferências dos consumidores. Estamos 100% dedicados aos desafios de nossos clientes para que cheguem primeiro ao mercado e aumentem a rentabilidade de seu negócio, criando iogurtes mais cremosos, biscoitos mais crocantes, papéis mais resistentes e muito mais. O modelo de negócio que construímos está focado em entregar o máximo de eficiência. Temos níveis de segurança de classe mundial, certificações de qualidade e de processos alinhadas a elevados padrões internacionais. A Ingridium Brasil mantém laços fortes com o campo brasileiro, mediante a programas de fomento e contratos agrícolas. Nosso foco de sustentabilidade está vinculado com o bem-estar de nossos colaboradores, com a saúde de nossas comunidades e ao meio ambiente. Aspiramos sermos preferidos como empregador, fornecedor, vizinho e investidor. Nosso sucesso nos leva a incorporar rigorosas práticas sustentáveis e a manter altos padrões morais e éticos ao fazer negócios, sempre praticando nossos valores. Cuidado em primeiro lugar, sermos preferidos. Todos pertencemos, inovar com ousadia e mentalidade de donos. Graças a esta visão, a Ingridium foi nomeada uma das empresas mais admiradas do mundo e uma das 100 empresas de maior crescimento pela revista Fortune. É também reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute. No Brasil, a Ingridium está entre as empresas mais inovadoras em seu segmento, reconhecida desde 2017 pelo Prêmio Valor e Inovação, e está entre as melhores empresas para trabalhar, de acordo com o ranking da Você SA. Sabemos que os desafios continuarão, que os mercados demandarão mais e melhores soluções. Estamos prontos para inovar e, junto com nossos clientes, desenvolver os produtos líderes que chegam a cada empresa e a cada lado do Brasil. Porque na Ingridium, nós unimos o potencial das pessoas, da natureza e da tecnologia para tornar a vida melhor. Muito bem. Então, seguindo a nossa agenda, nós falaremos agora sobre o processo de gelatinização. Então, nós vimos que para solvatar o amido ou para molhar o amido, somente água fria não é possível. O amido é insolúvel em água fria, né? Então, existem 2 modos de gelatinizar. Um deles é pelo modo químico, que é muito utilizado pela indústria de mineração. E o outro é pelo método térmico, muito usado por outras indústrias. E aqui eu demonstro uma imagem, um vídeo do método térmico. Quando aquecidas, as moléculas de amido iniciam um processo vibratório intenso, ocorrendo quebra das pontes de hidrogênio intermoleculares. Este processo permite a entrada de água
que promove a gelatinização do amido de modo térmico. Aqui eu listei algumas dificuldades enfrentadas no processo de gelatinização do grits ou fubá pelo método químico. Instabilidade, coesividade, baixa tolerância a processos, alta viscosidade, insolúveis em água fria, assim como todo o amido, mas também baixa estabilidade durante a vida útil. Ele pode também retrogradar, como nós vamos falar agora. Então, alguns outros processos podem atrapalhar, alguns outros fatores podem atrapalhar. Durante o processo de gelatinização, o grânulo entumece e a viscosidade aumenta. Isso é sabido. Cada fonte de amido possui uma temperatura de gelatinização diferente, sendo que as raízes e tubérculos apresentam temperatura de gelatinização menor. E outra característica do amido muito marcante é a retrogradação. A retrogradação é um fenômeno decorrente da reaproximação das moléculas. Então, você tem lá os polímeros distantes, você aproxima eles, permite a entrada de água, e quando você reduz essa temperatura, durante o resfriamento da solução sol-gel, ocorre formação de pontes de hidrogênio intermolecular, liberando aquela água que entrou entre os polímeros. E aí eu deixo aqui uma primeira atuação que a Ingridium pode ajudá-los na gelatinização. Então eu pergunto, como está o processo de gelatinização? Como está o controle sobre esse processo? Vocês têm observado, antes do processo, a formação a composição dos grânulos, como está entumecendo esses grânulos? Tem faltado ou sobrado soda cáustica? Essa relação amido-soda tem feito com que vocês tenham perdido seletividade? Dependendo da fonte amilácea, seja ela grits, fubá, de milho ou de mandioca, fécula de mandioca, vocês estão usando o mesmo procedimento? O tempo ideal para a preparação está sendo o mesmo? Como está o rompimento da estrutura cristalina do amido de todos os grânulos? Será que tem presença de grânulos não rompidos nesse processo? Eu deixo aí essa primeira atuação que a Ingridium pode ajudá-los. Como? Através da avaliação do grau de gelatinização por microscopia óptica, né? Exercendo um tipo de controle. Então, é possível, por meio de microscopia, avaliar como é que está o grau, a fonte e o grau. Isso é uma informação muito importante. Será que está sendo recebido realmente está vindo de fonte amilácea mesmo? Está vindo nessa composição? Então, dentro da Ingridium, a gente já faz isso e quer dividir com vocês essa possibilidade também. Então, aqui nesse slide, eu mostro qual que é a condição ideal de gelatinização do amido do lado direito, destacado em vermelho. Então, vocês podem ver que os grânulos não estão rompidos, eles estão entumecidos. A partir disso ou antes disso, você tem uma perda de performance no processo de gelatinização, seja ela química ou térmica, né? E baseado nisso, a gente tem o quê? Consequências, né? Então, tem impactos na condição fora da ideal, principalmente sobre viscosidade da mistura, abaixo e acima. Então, aqui eu deixo uma outra opção de atuação da Ingridium, né? A atuação no processo de gelatinização, trazendo uma outra opção, uma opção de gelatinização térmica, onde é eliminado o uso de soda cáustica. Isso mesmo. Gelatinização térmica elimina o uso de soda cáustica. A Ingridium domina esse método e os equipamentos para execução desse método. Mas, basicamente, é um equipamento chamado jet cooker, ou cozinhador a jato. Esse jato é vapor d'água e garante o melhor contato com a superfície do amido. E já é feito largamente, tá? Não é uma inovação, isso já é feito largamente nas indústrias de papel, de modo contínuo ou por batelada. Então, deixo aqui essa segunda atuação da Ingridium. Seguindo a agenda, também vamos falar sobre amidos modificados, tá? Nosso item 6. A Ingridium possui um portfólio muito grande de fontes diferentes, amiláceas, que vão desde amido de milho, mandioca, arroz, batata, ervilha e sago.
e múltiplos produtos, amidos, destrinas, proteínas, xaropes, glicoses, maltodextrinas, destroses, corantes, diversos produtos que podem entrar em diversas operações da cadeia de mineração. Então, deixo aqui também uma terceira atuação. A partir dessa fonte, onde incorporamos a molécula de amido funcionalidades que podem deixá-los mais estáveis, que podem deixá-los cross-linkados, que podem deixá-los oxidados, que podem deixá-los pré-gelatinizados, que podem deixá-los acidificados, ou que podem deixá-los na forma líquida, à temperatura ambiente, sem a necessidade de gelatinização, sem a necessidade de uso de soda cáustica. Então, nós temos também uma plataforma que se chama LNP, que é abreviado para o inglês, mas que no português é uma abreviação de polímeros naturais líquidos. São ingredientes naturais também. Então, para cada modificação dessa, ocorre uma conversão química, uma transformação química em nossas plantas. Algumas delas somos somente nós que fazemos. Nós, quando eu digo globalmente. Então, deixo aí uma terceira atuação da Ingridium com relação aos amidos modificados. Por conta dessas funções e de outras, é que acreditamos que a seletividade ao minério de interesse possa sugerir a vocês que optem pela Ingridium, seja para projetos de fornecimento ou seja para projetos de inovação, visando impactos nas recuperações, mas não somente isso, em outros também. Haja visto o portfólio e a grandeza dele, né? Então está aqui um exemplo de um artigo que o amido modificado teve uma função, uma atuação, aonde? No zeta potencial. Então, zeta potencial é um parâmetro usado tanto na flotação quanto no tratamento de águas, que pode trazer um benefício se alterado e controlado. Então, aqui consiste na entrada de grupos carboxilas, onde eles atuaram superando momentos de potencial repulsivo da superfície mineral, para provocar a adsorção, justamente a adsorção. Então, ele mexe com a adsorção dos amidos modificados. Então, seguindo a agenda, falaremos sobre as capacidades da Ingridium e muito sobre o Idea Labs, os nossos 27 centros de inovação. As imagens que eu vou mostrar correspondem ao maior Idea Labs, localizado em Mogi Guaçu, a 160 quilômetros de São Paulo. É a nossa casa e é a casa do cliente também. Então, um pouco das nossas capacidades analíticas em mineração. Separei alguns instrumentos. Nós temos uma divisão específica para projetos em mineração, contido por célula de flotação, filtro prensa, jar teste, espectrofotômetro. E uma divisão de caracterização desses amidos. Então, o amido pode ser caracterizado teor de proteínas, teor de fibra crua, teor de óleo, por métodos diferentes, teor de cinzas pelo método gravimétrico e composição mineral por ICP. E também analisador de tamanho de partícula por luz espalhada. Então, nós temos todos esses instrumentos disponíveis no nosso centro de inovação. Além disso, diferentes viscosímetros, 3 padrões de viscosímetros. Então, também se encontra disponível. Para que tudo isso, né? Lá a gente diz que a gente faz engenharia reversa de amidos e também vira o amido de ponta cabeça. Como? Avaliando parâmetros multifuncionais e combinando eles, né? Tais como gelatinização, grau de gelatinização, pH, temperatura, viscosidade, entre outros. Então a gente traça curvas de comportamento do amido em diferentes condições. Lá é também o lugar onde a gente vai encontrar outros equipamentos, tá? Equipamentos que utilizamos em campo para medição de demanda iônica em polpas, muito utilizado em outras indústrias. Medida determinante, às vezes, para estabelecer dosagens de produtos no processo. Então, lá a gente vai encontrar isso também. Então, quase finalizando a agenda de hoje, podemos falar também sobre reagentes para concentração magnética e outros segmentos. Falando sobre economia circular, eu separei aqui para vocês
resultados em paralelo a esses resultados, eu tenho aqui medidas desses resultados. Então, aqui consiste em uma etapa de concentração magnética com rejeitos, utilizando um amido magnético, onde foi possível avaliar a partir de um rejeito com 10% aproximadamente de ferro e 2,5% de zinco, o comportamento dele quando sofre uma concentração magnética com adição de 4 diferentes reagentes magnéticos desenvolvidos. Então, na etapa Hofer, aqui, o objetivo era obter um concentrado de ferro com baixo teor de contaminante. Então, se a gente for hierarquizar aqui pelo teor de ferro, a gente vê que a amostra em branco ela está com 58%, enquanto que as amostras com adição de reagente magnético, elas chegam a 62%. Então, houve um incremento baixo, mas houve. Mas, em relação ao teor de zinco, houve uma redução de 65%, ou seja, ele funcionou como um limpador de zinco no concentrado de ferro. Então, isso é muito importante, foi considerado importante, apesar de ter baixos valores de recuperação em peso, houve uma redução. Baixo, se a gente hierarquizar aqui pela recuperação em peso, a gente vai ver que a amostra em branco, em relação à primeira amostra, houve um aumento, pouco, mas houve uma redução na recuperação em peso de ferro e recuperação metalúrgica. Mas se o objetivo for recuperação em peso, a gente vai para uma etapa cleaner. Na etapa cleaner, se a gente for hierarquizar pelo teor de ferro, a gente vai obter aqui um concentrado de ferro em relação à amostra em branco, uma manutenção do teor de ferro. Mas se a gente for olhar para a recuperação em peso, a gente vai ver que a recuperação em branco foi lá para baixo, na etapa cleaner. Ou seja, houve um incremento na recuperação em peso em torno de 28%, recuperação em peso de ferro 45%, recuperação metalúrgica 44%, desculpe, e em torno de 10% aqui o teor de zinco no concentrado cleaner. Se a gente for hierarquizar pela recuperação metalúrgica, a gente vai ver que o UpMag3, que é uma variação de um reagente magnético em relação à amostra em branco, sem adição de produto na polpa, variou quase 67%, ou seja, um reagente dosado em pequenas proporções na polpa tem variações acima de 2 dígitos. A que se deve tudo isso, né? Muito à suscetibilidade magnética. Então, a suscetibilidade magnética é um parâmetro físico que está na coluna ao lado aqui, lado esquerdo, onde eu tenho aqui amostras no eixo X e suscetibilidade com unidade adimensional no eixo Y. Então, aqui na etapa Hofer, por exemplo, nós temos aqui os rejeitos, né? E temos a amostra em branco concentrada magneticamente. Se a gente olhar aqui a amostra em branco na etapa Hofer em relação ao amido do UpMag1, nós tivemos um decréscimo na suscetibilidade magnética. Mas em relação ao UpMag3, que está aqui, nós tivemos quase uma duplicação na suscetibilidade magnética por conta da adição de um reagente. O que fez essa duplicação de suscetibilidade magnética? Que efeito que gerou? A alteração do teor de ferro. Então, nós temos aqui o UpMag3 com 62, enquanto que a amostra em branco 58. E uma variação de 60% no teor de zinco, ou seja, a adição de um produto magnético limpou o concentrado de ferro, elevou um pouco o teor e obtivemos maior qualidade nesse material. Na etapa cleaner, a mesma coisa. Mas eu vou retornar para a apresentação, em cumprimento à agenda, onde nós estávamos. E aqui, falando sobre economia circular, é esse o produto que nós temos a oferecer, um dos que nós temos, né? Então, falando sobre meio ambiente, por exemplo, quando falamos sobre amidos modificados com ação floculante. Então, os amidos têm muita vantagem em relação aos polímeros sintéticos na velocidade de sedimentação, remoção da turbidez, clarificação e reversão das cargas. Em alguns casos, pode gerar até potencial zeta positivo, predominando a absorção. E os amidos
são melhores adesivos vegetais também, perfeitos para desafios em dust control, onde envolvam operações em minas, escassez de água, custos elevados e saúde e segurança para leiras, bermas, vias, taludes e vagões, por conta da formação de um filme espesso. Então, a adesividade do amido nos traz N vantagens diferentes em relação aos polímeros sintéticos, né? E estão elencadas uma por uma aqui. Uma delas que eu gosto bem de destacar é a fonte renovável e baixo custo, né? E não interferir nas propriedades químicas dos minérios, pois carbonizam-se facilmente. Então, na Ingridium, nós temos a linha de adesivos vegetais de baixo custo, chamada Coragum, já usado em diversos segmentos. E é claro que precisa ser testado em Dutch Control, precisa ser validado, né? Então, para isso que a gente está aqui. Pedir oportunidade para vocês. O último segmento apresentado aqui, claro que em Dutch Control precisam ser provados parâmetros, né? E o último segmento apresentado aqui é o segmento de pelotização, que já se utiliza de amidos pré-gelatinizados, amplamente sabido por todas as usinas de pelotização, em substituição, por exemplo, à bentonita, né? Então, a gente tem a atuação da linha de pré-géis e pode ter também a entrada de sorbitol nos discos de pelotização, mas tudo isso necessita realmente ser validado. Temos algumas prospecções em andamento, alguns projetos de substituição em andamento e algumas usinas, mas a gente quer ampliar muito isso. Então, é por isso que nós estamos aqui. Então, cumprindo o objetivo de hoje, nossa última proposta é a técnica, né? E eu gostaria de oferecer os produtos e serviços da Ingridium em concentração mineral, tratamento de água, controle de poeira, para toda a cadeia de mineração, seja de forma parceira, em forma na parceria, no que tange fornecimento, ou no que tange parceria na inovação, pelos nossos centros de inovação. Mas para isso precisa ser um trabalho de forma cooperada, né? Nós precisamos ter um cliente junto, dividindo as dores, né? A gente precisa entender as dores e trabalhar em cima delas. Visando o quê? Impactos financeiros, ambientais e institucionais. É claro que para isso tem toda uma metodologia, eu coloquei algumas aqui, mas isso se abre um cronograma de trabalho, um planejamento executivo muito maior, né? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. A gente tem um tempinho que vai abrir para o chat. Esses são os meus contatos. Eu fico localizado no escritório central em São Paulo, mas frequentemente eu me desloco. Esses são os nossos contatos e eu agradeço a atenção de todos. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro alguns pontos. E aqueles que não ficaram, nós estamos à disposição. Abrimos o chat para perguntas. Estamos aqui, eu e Juscelino, para respondê-las com relação a tudo que foi falado. E estamos à disposição de todos. Dúvidas, perguntas? Pessoal, vou dar oportunidade para o Juscelino falar um pouco sobre a nossa atuação também. E se não houverem nenhuma dúvida, a gente se põe à disposição. Nosso endereço está disponível, site da empresa www.ingridium.com. Meu contato de WhatsApp foi disponibilizado e eu passo a palavra para o Juscelino, nosso gerente de negócios. Juscelino, com você. Perfeito, obrigado, Daniel. E eu acho que o tempo é curto para a gente explorar e apresentar todo o potencial de negócios que a gente pode estabelecer, né? E principalmente a entrega de produtos de inovação para o setor de mineração. O Daniel acabou discorrendo um pouco, não detalhando muito a fundo, principalmente a atuação dos polímeros naturais como um agente seletivo, tá, no processo de depressão, principalmente, e em outras aplicações, mas a gente está à disposição para, se for o caso,
abrir uma conversa e apresentar os detalhes técnicos do que foi apresentado nesse bate-papo. Agradeço a presença de todos. Espero que a gente tenha atingido a expectativa. Em nome da Ingrid, a gente agradece também a presença de todos e ficamos à disposição novamente para maiores dúvidas e falar sobre as nossas atuações e desenvolvermos juntos aí, entendendo as dores dos clientes de mineração.